Enquanto a gente está aqui, vai ficar passando ao vivo lá pelo Facebook, tá? Só para você saber. Então, tá bom, Átila. Muito obrigada, viu, por ter aceitado conversar um pouquinho comigo hoje. Sei que você está aí na labuta, na correria, com essa tosse, mas mesmo assim você veio. Obrigada, viu? Está sendo um prazer ver você depois de tantos anos, né? Que a gente não se via, se falou assim. Mas hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, de um tema muito importante. Muitas vezes, deixa eu só tirar esse... Eu tenho ajudante técnico aqui também, que vai ficar falando no meio. É assim mesmo, ao vivo, meu filho. Vou só tirar o meu WhatsApp que está no computador, senão vai ficar toda hora chegando mensagem. Peraí. Só um minutinho. Pode falar. A conta ela não está conseguindo entrar no link. Ah, tá. Não, pede para ela tentar de novo, porque eu tava mexendo aqui. Agora ela pode tentar, que eu tenho que aceitar aqui primeiro para ela entrar. Deixa eu entrar aqui. Só um minuto. Agora. Eita, meu pai do céu, que esse negócio desse ao vivo tem coisa, viu? Tá doido. Tá ouvindo? Teu áudio tá desligado. Estou ouvindo agora. Agora, então, vamos começar oficialmente. Boa noite. Oi, Conce. Obrigada por vir assim, em cima da hora, fazer companhia aqui para o Átila. E, como eu disse no início, né? Nós vamos falar sobre um tema muito importante. E eu sei que para vocês que estão dentro, tem muitas coisas aí, apesar de que a família ela faz toda a diferença. E eu acredito que a sua família,
apesar de com certeza ter alguns, né, que falaram, fizeram, comentam alguma coisa, mas o mais importante é a base que está aí dentro de sua casa, que é sua mãe, seu pai, as pessoas que realmente importam sempre estiveram com você. Então, eu acredito que isso também tenha feito diferença nessa jornada de vocês, tá? Mas eu quero começar dando um espaço para você se apresentar, Átila, falar um pouquinho sobre você, sobre a sua história. E aí, à medida que você vai falando, eu vou perguntar sobre alguns temas, algumas coisas que você possa trazer e que, de alguma forma, venham ajudar outras pessoas depois, tá bom? Pode. Boa noite. Obrigado pelo convite. Meu nome é Átila. Como já diz lá no cartaz, eu sou homem trans. Tenho 36 anos. Comecei a transição depois dos 30. Vai fazer agora esse ano, vai fazer 6 anos que eu comecei a transição. E 6 ou 7 anos, até perdi a conta, que eu fiz a transição. E estou, vamos dizer assim, numa fase da minha vida que pela primeira vez eu me reconheço, eu gosto da minha imagem, eu sei que eu tenho imagem, que eu acho que é a principal coisa que aflige uma pessoa trans é não se reconhecer a imagem que o espelho reflete, que a foto captura, não é aquela imagem que tu te enxerga, na verdade tu não consegue te enxergar. E isso é uma coisa que dá uma ansiedade muito grande, uma aflição muito grande, porque não se reconhecer é angustiante. Então, já faz 6 anos que estou passando pelo processo de transição e fiz brotar a imagem que eu tinha no meu interior, mas que não refletia no meu exterior. E nesse processo aí já passou muitas coisas nesse espaço de tempo aí. E agradeço muito por todas as pessoas que tiveram e me deram esse apoio emocional, que para mim foi fundamental. Se eu não tivesse toda essa base, esse apoio emocional que eu tive, talvez eu não tivesse conseguido passar por essa transição de maneira tão segura e de maneira tão madura. Foi feito depois dos 30 anos. Se eu tivesse me reconhecido e me entendido antes, se os profissionais que me atenderam lá quando eu tinha 22 anos, quando começou o processo de depressão, se aqueles primeiros profissionais tivessem me dado uma luz que o meu problema não era nada daquilo que eu imaginava, era apenas a minha disforia de imagem, a causa era que eu era uma pessoa trans e não me reconhecia. Então, tinha evitado 8 anos de sofrimento aí que foram terríveis na minha vida. Esses 8 anos de sofrimento que eu perdi muitas coisas nesse processo depressivo, nesse processo de não me reconhecer. Então, dos 30 anos para cá, ou seja, 6 anos atrás, eu estou conquistando tudo aquilo que eu perdi. E nesse processo mesmo de conquista, de tudo mais, de me reconhecer, de mudar, a minha família foi fundamental. Isso não tenho nenhuma sombra de dúvida. A Côncia, minha esposa, que está participando da reunião, ela foi assim de um companheirismo, de estar ali comigo em todos os processos que só uma pessoa trans sabe que passa. O início com as alterações de humor, depois quando estabiliza e tu começa a mudar a imagem para ti ir no médico e a pessoa chama teu nome morto, teu nome que não é mais teu, e as pessoas esperam levantar uma pessoa de outro sexo. Ela estava ali comigo, ela levantava primeiro, parecia que era eu que estava acompanhando ela. Então isso para mim, começar a mudar a roupa para ir para academia. Então ela comprou as primeiras roupas masculinas para mim, isso me dava muita força. E então esse processo aí foi fundamental na minha vida, a minha companheira, a minha esposa. E
eu tive muitas surpresas agradáveis nesse processo também, como o meu irmão, que sabe que é o meu irmão especial, ele me aceitou de imediato, passou a me chamar no masculino de imediato. A minha avó, que é uma senhora de idade, nunca, eu posso dizer que nunca errou o meu pronome, desde quando foi a primeira, a minha avó de Naí, então foi a primeira que me aceitou e nunca errou meu pronome. Então eu posso dizer assim, que ela me trata como qualquer um dos netos sempre foi no masculino. E isso foi fundamental nesse processo de transição. Então, quando tu me convidou para participar desta reunião online, eu disse, não, eu quero participar sim, porque pelo tema, eu sei o quão fundamental, o quão foi necessário esse apoio, essa base que eu tive para vencer esse processo. Então, tudo isso amorteceu, de uma certa maneira, aquilo que a sociedade, aquele olhar indesejado, aquela curiosidade que incomoda, aquela pessoa que insiste em chamar de outra forma. Então, essa base familiar que eu tive foi fundamental para amortecer e fazer suavizar, de certa forma, as batalhas que eu tive que travar fora desse ciclo, que foi já no meu trabalho, foi no meu ciclo social. Então, tudo isso foi de uma maneira mais tranquila, porque eu tive essa base. Por isso que eu quis participar, que eu sei quão importante é a família nesse processo com uma pessoa trans. Obrigado. Você falou, Átila, que você passou 8 anos de trevas, assim, né? Foi um período muito difícil para você. Você pode compartilhar um pouquinho para a gente o que exatamente aconteceu nesses 8 anos? Que tipo de ajuda você não teve? Que você mencionou, se eu tivesse sido... Como era esse processo? Porque, basicamente, como outras pessoas estão agora, né? Então, esses 8 anos que você conseguiu passar é basicamente como outras pessoas se encontram hoje. Então, acho que seria legal se você conseguisse, não for um problema para você, trazer um pouco dessas memórias ruins mesmo, né? Desse processo, como foi isso, por quê, o que aconteceu. Na verdade, para falar desse processo da depressão que começou aos 22, na verdade ela eclodiu aos 22, mas vamos dizer assim que na história da minha vida eu fugi por muito tempo dela, dessa angústia que sempre eu tive ela. No início, na infância, eu posso dizer que eu não sentia, porque todo mundo é igual na infância, então a gente não tem essa diferença na brincadeira. Pelo menos no sítio, tu sabes um pouquinho da convivência dali no sítio, que todo mundo brincava igual, todo mundo ia para o campo igual, pulava na água igual, então não tinha essa diferenciação entre sexos nas brincadeiras muito grande, e para mim estava tudo ok. A minha batalha maior começa na minha adolescência, quando eu começo a mudar mesmo, e aquilo me desagradava, de certa maneira, porque não era eu, como eu já compartilhei. Mas eu fugi por muito tempo, tentando me refugiar nos livros. Então, eu lia desesperadamente. Então, porque eu sempre falo que a vida do personagem era muito mais atraente do que a minha vida. Lá eu podia ser o mocinho que eu quisesse ser, porque eu podia. Então, não tinha como assistir os filmes, talvez eu não fosse um leitor voraz se existisse a energia elétrica no interior, mas como não tinha, então eu me refugiava no livro, era um livro atrás do outro, e isso fazia com que eu me refugiasse das minhas angústias no período da adolescência. Ô, e também Átila, sofri... Eu lembro, só aproveitando esse gancho seu, eu lembro de você na época que você realmente estava nessa fase, que a gente tem uma idade muito próxima, né? Você tem 36, eu tenho 35, então é muito perto. A gente estava passando pelos processos ali praticamente ao mesmo tempo.
E eu lembro dessa cena sua mesmo. E uma coisa que você não gostava, que eu lembro que uma vez a gente conversou, é porque os seus peitos estavam crescendo e eles eram grandes. E aí você botava umas camisas que apertava e aquilo te deixava muito irritado porque você tinha peitos grandes e eu falava, mas eu quero ter peitos e não tenho. E você botava umas roupas Isso assim também, bem essa questão. grandes, né? E a cena sua era essa, você sentado, sempre lendo, na hora de brincar não ia. E eu lembro que uma coisa que te incomodava, eu não sei se você lembra disso, eu lembro até na casa que você estava, no cantinho, era o fato de que os teus peitos estavam muito grandes na época, né? E aquilo te incomodava. E aí, para Por isso brincar, para que jogar bola, para fazer as por isso que coisas. uma das minhas Por isso que um dos passos primeiros que eu dei no período de transição foi justamente A a retirada. mastectomia. E foi um dos primeiros passos. Sim, mas Então, na continua. adolescência, eu me refugiei nos livros. Mas quando chegou a fase adulta, não teve mais como fugir disso. E, enfim, com 22 anos, eu já era concursado, já tinha me formado, já estava na minha casa, mas a minha tristeza era tão grande que nada disso me satisfazia, né? Então foi aí que eu comecei a perder tudo que eu tinha conquistado e eu entrei nesse processo depressivo que demorou um tempo aí na minha vida para comecei com a depressão leve, era só uma depressão que não uma tristeza contínua e um sentimento melancólico que não passava, e depois foi se agravando, enfim, chegou até numa parte onde eu tinha a questão do barulho, qualquer barulho me tinha uma proporção muito maior na minha cabeça. Então, o barulho não existia de fato, mas qualquer barulhinho, até do ventilador, ganhava uma proporção muito grande. Então, eu fui ter acompanhamento psiquiátrico também, e esse sofrimento aí fez com que eu pedisse exoneração do meu primeiro concurso, perdi muitas coisas, e a Conce não me largou, eu já estava com a Conce quando vamos dizer assim, de certa maneira, um processo bem cruel da depressão, ela que ficou do meu lado também ali, ela, a tia Denora, a minha avó, a minha mãe, foram pessoas ali fundamentais, a tia Elba, foram pessoas fundamentais ali naquela base, quando a depressão ficou mesmo num estado que eu não conseguia mais sair de casa, já estava tendo essas alucinações auditivas, estava tomando remédios muito fortes e já estava robotizando os meus movimentos. Eu já estava com movimentos robotizados já na mão. Então, eu estava numa situação bem cruel mesmo. Isso próximo dos meus 30 anos. Infelizmente, tive, enfim, pensamentos muito ruins aí. E foi vendo isso em 2017. Sim, tentei ainda contra a minha vida e foi quando eu fui com a Conce para casa da minha avó, da Dinaí, lá no sítio. E lá, desculpa, e lá vendo a novela, e todos os profissionais que eu passei me ajudaram de certa maneira, mas não teve essa questão de me ajudar a me ver que o problema era a minha imagem comigo. E eu acabei na novela, na questão da força de um querer, força de um querer, que tinha a Ivana e o que virou Ivan. Nessa novela eu reconheci naquela história um pouco do que eu passava, do que eu não me reconhecia. Então, porque falar em pessoas trans não era comum no meu ciclo, não era, as pessoas não comentavam comigo, não falavam comigo, e eu era bastante, vamos dizer, Reservado. Eu não enxergava. Era como se eu fosse alienado de muita coisa ali. Eu não enxergava muita coisa que me rodeava e tudo mais. Então a novela me mostrou ali e eu me reconheci. E quando eu vim de lá do interior, eu vim com o meu diagnóstico. Inclusive, eu mudei de psicólogo.
o doutor que me atendeu, um rapaz muito, muito bom, um excelente, eu falei para ele sobre a questão da transexualidade. Eu falei para ele que não tinha nenhum problema na minha cabeça, que eu tinha que fazer o desmame do remédio, e que o problema era que eu não me reconhecia, eu precisava fazer com que a minha imagem fosse condizente com o meu interior. Eu queria me reconhecer, eu não precisava morrer para renascer num corpo masculino. Eu poderia fazer a transição nessa vida mesmo. E foi aí que eu estava extremamente... Eu tô gordo agora pra caramba de novo, né? Então eu tive que emagrecer bem bocado ainda, e para começar a transição. E graças a Deus comecei a transição e fiz primeiro o desmame do remédio, entrei na academia, diminuí meu peso e depois comecei a hormonioterapia e deu certo, né? De certa maneira. E eu tinha um objetivo, eu estava mais feliz, eu queria, e tudo isso foi me motivando, e eu tive apoio. Então foi isso. A minha transição, me reconhecer, me salvou e me deixou vivo. O apoio que eu tive foi fundamental. Quando você mencionou que em 2017 você tentou suicídio, quando você chegou nesse ponto de... Você já estava com a Kunce, né? Então, você tinha uma visão diante da sociedade, você era lésbica naquele momento, né? Então, mesmo que você estivesse com uma mulher, mesmo que, de certa forma, você já tinha ido... Faltava alguma coisa ainda que você mencionou. Faltava eu enxergar do lado de fora o que eu era de verdade, né? Então, a partir do momento que você assistiu aquela novela e que despertou essa questão para você, poxa, realmente isso... A vida, ela volta automaticamente. E o legal é que você conseguiu enxergar, eu não preciso desses remédios. Porque os remédios nada mais são do que uma maneira de você remediar as coisas. Você não resolve, né? Você não tem um controle. O remédio tira da gente o controle. Eu perco o controle para o remédio. Aí, a primeira coisa que eu falei, não, tem que fazer o desmame do remédio. Então, olha seu nível de consciência, né? E a partir desse momento que você tem um propósito, eu sei o que eu quero agora, eu vou trabalhar em cima disso, eu vou em busca disso. Mas mesmo assim não é fácil, na verdade. O processo não é fácil, a cirurgia não é fácil, o uso dos hormônios não deve ser fácil. Então, você saiu de uma guerra e entrou em uma outra, só que essa outra ela consegue te dar essas recompensas, que eu acredito que para você que viveu 30 anos, né, guardando essa imagem que você queria tanto ver, vale a pena todo esse sofrimento, não é isso? Sim, sim. Hoje, na verdade, eu nem vejo como um sofrimento tudo que eu passo, assim. Hoje eu vejo como eu fico nos primeiros meses da hormonioterapia, cada vez que eu ia tomar o hormônio, eu tirava foto. Eu queria tirar foto da ampola. Era uma coisa assim, era uma alegria. Desculpa, cada processo desse era uma alegria. Hoje já passou já essa questão da euforia inicial, mas ainda vejo como uma alegria muito grande. E eu não nem vejo como um sofrimento, eu vejo como etapas assim. Eu sei que não eu tenho consciência de todos os problemas que envolvem a questão da transição, tenho os cuidados de fazer os exames, não é todo o tempo, né? Mas pelo menos de 6 meses, para saber como é que está todo o meu corpo, a questão de ter o cuidado maior com o fígado, tudo isso eu tenho esse cuidado. Também sei que o Brasil é um dos países mais violentos com a população trans, e isso é uma coisa que assusta o psicológico da gente. A gente está ali perto de um amigo, do vizinho, não sei.
Eu não sei qual é o reflexo de uma outra pessoa com a gente, mas essa autoaceitação e essa aceitação daqueles que são importantes para mim é fundamental. Também é fundamental para mim a questão do meu trabalho, porque o meu corpo, como uma colega minha sempre fala, que eu estou tendo uma grande admiração por ela, a professora Lira, o meu corpo é político. Então, não tenho como eu nem quero me desassociar da imagem de homem trans. Eu podia, olha, por exemplo, quando eu iniciei a transição, eu estava em sala de aula. Meus alunos terminaram dezembro me chamando de professora. Quando começaram fevereiro, eu me apresentei como professor e eles me respeitaram daquele dia em diante, me chamando de professor. Em Bragança, eu tive uma aceitação e eu podia chegar em Bragança desse jeito aqui e passar como um homem cis, porque os meus documentos são todos retificados, tudo retificado. Ninguém desconfiaria que eu era trans se eu não falasse que eu fosse trans. Uhum. De uma certa forma, essa imagem de cisgênero passa um conforto, uma segurança que outras pessoas não podem. Tipo assim, eu já tenho um pouquinho mais, claro que que dá para perceber algumas coisas, mas já dá para eu passar como homem cis. Mas as pessoas que não dá para passar como cis, eu me sinto um covarde se eu esconder a minha identidade de homem trans. Então, eu chego lá no primeiro dia de aula, dou minha aula normal, mas na primeira semana de aula, eu me apresento qual turma for como homem trans. Então, os meus alunos, porque eles sabem que eu sou trans. A escola onde eu trabalho, eu chego lá, todo mundo sabe que eu sou trans. Eu faço disso um pouco de ativismo político, porque eu quero formar aquele cidadão ali para ele respeitar a diferença. Assim que eu falo, e eles têm toda uma camaradagem comigo, uma amizade comigo, um respeito. Eu quero que eles tenham esse mesmo respeito que eles têm comigo em sala de aula, com uma mulher trans na rua, com uma travesti, com um homem trans, então seja qual for. Então eu quero que eles entendam que aquela piadinha que eles fazem fere. Então eu também faço. Agora eu estou em Castanhal, né? Eu sou um cara viajante, não fico muito tempo em um lugar, porque eu gosto. Agora eu vou parar aqui, voltei para minha casa, eu vou parar aqui em Castanhal. Então, nas escolas que eu trabalho aqui, também já sabe que eu sou trans. Nas turmas, e graças a Deus, e eu nunca tive uma rejeição, porque eu respeito meus alunos demais, e eles me respeitam da mesma maneira. E isso leva um pouquinho dessa... Mas eu sei que o Brasil não é um país, não é o paraíso para as pessoas trans. Eu sei que a expectativa de vida é bem pequena, eu sei do número de violência. Então, eu quero fazer um pouquinho o que eu puder fazer para que essas estatísticas diminuam, para que eu forme aquele indivíduo de uma maneira que pense diferente. Porque se a minha avó, que tem mais de 70 anos, ela pode me ver, me respeitar e me tratar com dignidade, se o meu irmão, que é especial, tem síndrome de Down, pode me chamar no masculino sem problema nenhum, porque outras pessoas não podem mudar também a sua concepção. Então, eu faço disso também um ato político. Isso que você falou agora nada mais é do que o verdadeiro significado de respeito. Só isso, né? Só respeitar. As pessoas elas estão tão preocupadas em querer mudar as pessoas, em dizer às pessoas o que é certo, o que é errado, o que elas devem ou não fazer com a vida delas, da vida delas, do corpo delas. E muitas vezes elas usam Deus como o escudo delas, né, para fazer coisas que Deus não faz, né? Então, assim, o exemplo é a sua avó, que é minha tia amada, querida, que teria tudo para simplesmente ir contra, né, por ser uma mulher extremamente religiosa como ela é. E não,
né? E simplesmente aceita, simplesmente respeita. E é essa bandeira que a gente tem que levantar, a bandeira do respeito, a bandeira realmente de dar às pessoas o direito de escolher ser quem elas quiserem ser. Né? Não estou falando de escolha do tipo, quer dizer que você escolhe isso e aquilo, você já nasce. Eu não estou levantando, não estou trazendo essa questão. Estou dizendo de um direito para todos os cristãos que nos ouvem, porque nós somos também, né? O direito de exercer o livre-arbítrio. É só isso. E quando a gente dá isso às pessoas, a gente respeita simplesmente a posição delas. E quando a gente respeita, a gente acolhe, a gente ama as pessoas do jeito que elas são. Então, como você disse, preconceito e discriminação no Brasil são terríveis. São terríveis. E por isso que o índice de pessoas trans, de pessoas de gays, de lésbicas, de todos os outros que fazem parte da comunidade, o índice de depressão é terrível, é gigantesco. Nem todo mundo tem a felicidade de ter uma família como a sua, que acolhe, que cuida, que ama, que está ali. E mesmo você tendo, olha quantos desafios você passou, quantas coisas você teve que enfrentar. Agora você imagina essas pessoas que estão aí, a família não apoia, expulsa de casa, que a gente mais vê na rua, né? As pessoas não desrespeitam, ferem, machucam e fisicamente também. Então, esses ataques físicos, os ataques verbais que a nossa sociedade acha que está levantando a bandeira de Deus fazendo isso, e na verdade eles fazem o oposto, né? Então, a gente precisa realmente, como você está fazendo, aos pouquinhos, falar com os seus alunos, falar com essas pessoas que vão assistir a gente, falar um pouquinho, sabe? Plantar essa sementinha do bem em todos os lugares, dentro da nossa casa, com a nossa família, com nossos filhos, com nossos amigos. Então, esse tipo de coisa que falta, sabe? Para que as pessoas possam realmente aprender o significado de respeito e de amor pelo próximo, né? Eita, só um minuto. Benjamin vai ficar no vídeo, ele quer aparecer também. Eita, Benjamin, vem cá. Venha deitar aqui. Estou ainda conversando com seu primo, peraí. Ô, Átila, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já falou sobre praticamente todos os temas que eu ia trazer, saúde mental, isolamento social, né? O isolamento social, você passou nesse período de depressão, né? Você teve problema, um dos problemas que são muito comuns, né, na comunidade é também transtornos alimentares. Você disse que você estava acima do peso, aí tem essa questão, né? Porque quando você mexe... Oi? A minha ansiedade, eu tinha não, porque eu, vamos dizer, de certa maneira, venci o processo depressivo, né? Mas ainda tenho algumas vezes crises de ansiedade e tudo mais, e de certa maneira, quando eu estou em certo momento com essa questão de ansiedade elevada, e que sem motivo, né, que não tem motivo aparente, mas não tenho vontade de vomitar, a compulsão alimentar ela continua, vamos dizer de certa maneira. Por isso que eu luto sempre constante contra a balança. Às vezes eu estou menos, às vezes eu estou mais, agora eu estou mais de novo. É uma eterna luta contra a balança aí, né? E a gente, como treino, não pode aumentar tanto o peso, porque a gente não pode ter gordura no fígado, né? Então a gente tem sempre que estar maneirando aí. Uma outra coisa a respeito, não sei se você teve, desde que te conheci, você era uma pessoa extremamente cuidadosa com isso, na época que você era a TT,
E depois eu acredito que o Átila também, né? Mas abuso de substâncias, você chegou a passar por algum problema? Alcoolismo, fumo, drogas, medicamentos? Não, os medicamentos psiquiátricos eu tomei bastante, né? Porque o médico ficava alternando para dormir era clonazepam, né? A questão do tinha vários outros, inclusive o que robotizou a minha mão, que eu não me lembro que foi Aldol, eu acho, mas era tudo com medicação prescrita pelo psiquiatra e ele sempre mas outras substâncias nenhuma, né? Nunca nem fui de beber, nem de fumar, nem de nada. Eu lembro. Porque, assim, algumas pessoas, elas procuram conforto nos remédios, né? Então, muitas vezes são remédios prescritos, mas que eles têm efeitos muito grandes, efeitos colaterais terríveis. E acaba sendo um refúgio para essas pessoas, porque elas ficam ali, eu durmo, passou um dia, é a esperança dos dias acabarem mais rápido, né? Então, infelizmente, é alarmante, é preocupante a quantidade de pessoas que faz uso de medicamentos. Agora, eu vou te fazer uma outra pergunta que também pode ser que você não tenha passado, mas que é triste o índice de pessoas que fazem parte da comunidade e passam por abusos sexuais, sejam eles físicos, verbais. Você passou por alguma experiência para o linguajar, os assédios, alguma coisa desse tipo na sua infância, na sua adolescência, nesse processo todo? Não, não passei. Né? Que bom. Eu quis trazer um pouco desse tema também, justamente por ser uma coisa muito comum. 1 a cada 5. Então, assim, é muito grande mesmo. Das pessoas que eu atendo, por exemplo, vou te dar um exemplo, assim, terrível. A cada 10, 8 passaram. Então, assim, é muito grande. Né? Então, a gente sabe que é uma bandeira mais complicada de se falar, porque a gente tem, infelizmente, um país que é impune para isso, mas que é importante também a gente levantar e falar, ei, não, denunciar, tá? De 5 pessoas, uma faz a denúncia. Então, assim, é importante que você, mesmo se você se sente ofendido, hoje existem muitas leis que estão aí para nos proteger, para nos ajudar. Algumas funcionam, outras nem tanto. E as que não funcionam, elas precisam de pessoas para ir lá e falar, olha, aconteceu isso, está acontecendo isso, né? Porque às vezes a gente fica calado porque a gente acha que a gente não vai ter apoio, a gente não vai ter cuidado, a gente não vai ter ninguém que vai estar ali e vai nos ajudar. Então, é importante trazer um pouco disso também, ter esse cuidado. E se você passa por algum tipo de abuso, que você possa denunciar, possa... O que você sabe sobre as políticas públicas e os direitos da comunidade LGBTQIA, PN+, e todo dia a gente tem uma sigla nova, uma letra nova, e a gente sabe que tem muitas leis que estão chegando, algumas coisas, alguns direitos, alguns que ainda não são respeitados. Como você mencionou aí que você é uma figura política, então acredito que você está aí por dentro dessas novas leis. Como é que está isso? Historicamente falando, né, a comunidade LGBTQIA+, ela luta por esses direitos. Vamos dizer assim, esse grito foi silenciado na década de 80. O grito foi silenciado na década de 80 porque... Desculpa aí, prima, que eu tô com a tosse, tá? Pega água, meu filho. Pega água, ó, para você beber. Cadê a Consa? Ela foi servir a comida do Rafael, que veio aqui pedir comida. Criança. Pois é. Então, agora não deu mesmo.
Calma, bebe aí sua água, respira, calminha. É a tosse que está. Pois é. Então, historicamente falando, o movimento ele foi silenciado na década de 80 por causa do surgimento aí da AIDS, que foi associado com a questão gay, e, de certa maneira, isso deu um prejuízo muito grande para o movimento. Só que a partir da década de 90, né, começa de novo a reviver essa batalha, essas lutas, essas... Só que as grandes conquistas do movimento LGBTQIA+, é a partir dos anos 2000 mesmo, a partir dos anos 2000, que vem as grandes conquistas aí em relação à questão dos direitos. Bem na hora agora, a tosse resolveu. De 2000 para cá, as conquistas como a adoção de pais homoafetivos, a questão do direito ao casamento civil, isso é muito importante, porque se um parceiro, vamos dizer de certa maneira, vir a falecer, ou qualquer outro tem o cônjuge, ele está assegurado agora. Porque antes não tinha esse direito, né? Porque estava lá no Código Civil bem casamento entre homem e mulher, aí no caso o entendimento do STF vai fazer com que esse entendimento seja, vamos dizer, ele atinja também as uniões homoafetivas, então o casamento civil vai entrar nessa questão aí. Então eu acho muito importante essas conquistas, como poder adotar, poder casar, a questão também da questão do nome, né? A mudança da certidão, Do direito, né? a mudança da certidão para os transgêneros hoje, antes de entrar com uma ação judicial e o juiz ele analisar a questão e ajudar se tu podia mudar o nome e o sexo na certidão. Hoje em dia, depois de 2015, 2016, isso já é automático. Em 2016, 2017, não estou lembrado bem a data, mas já agora tu vai no cartório, tu não precisa mais passar pelo processo judicial. Tu vai no cartório, tu vai levar todos os documentos exigidos no cartório onde tu nasceu, onde tu foi registrado, e tu leva os documentos que tu necessita, né? Provar lá a questão das certidões, né? Da certidão de... Tu não tem nada na polícia, todo dia aquelas certidões que eles exigem ali, comprovante de residência, tudo mais. Aí tu vai e o processo é rápido, acelera, rápido, tu troca o nome, o sexo na certidão. Aí depois da certidão tu pode trocar no RG, CPF e todos os teus documentos, carteira de trabalho. Então tu não é mais constrangido. Ter um nome feminino sendo uma figura masculina, se reconhecendo como homem, ou sendo uma figura feminina e se reconhecendo como mulher e ter um nome masculino, por exemplo. Tu não precisa mais essa questão. Então, tudo isso da década de 2000 para cá, dos anos 2000 para cá, foram ganhos, assim, foram conquistas. Mas nada disso foi dado, nada disso foram conquistas mesmo do movimento, dessa força do movimento, que mostra que atinge também as leis, porque as leis, elas refletem os fatos sociais, né? Então, se tem essa necessidade, logicamente que vai surgir a modificação dos códigos aí e das legislações pertinentes. E também falando, né, que essas mudanças aí, elas estão todas baseadas na questão da dignidade da pessoa humana, né, nós temos direito à dignidade, nós temos direito à questão de ter o nosso nome, então, isso é muito importante, porque senão isso vai estar atingindo a nossa dignidade. E todas essas conquistas do movimento, como eu coloquei lá, adoção, casamento civil,
troca de nome na certidão, fora outros que eu estou esquecendo agora no momento, foram conquistas que têm como eixo basilar mesmo a questão da dignidade da pessoa humana. Um supra-princípio aí. A Conce está aí. Conce vai aparecer um pouquinho, perguntar uma coisa, aproveitando o gancho. Ela saiu agora, naquela hora que tu falou da água, ela tinha saído porque os meninos estavam todos pedindo já o almoço, a janta. Eita, Jesus. Agora, deixa eu te perguntar. Eu pergunto para ela, mas você pode responder também. Quando vocês se conheceram, vocês estão juntos há quanto tempo? A gente está junto há 13 anos. 13 anos. Então, quando vocês se conheceram, você ainda era mulher, né? Então, como estava um pouco feminino. você... Mas para ela, como é que foi esse processo? Eita, cadê ela? Eu falo assim, né? Eu falo assim, quando eu trago essa questão de você ainda ser, Átila, para todo mundo, né? De uma forma geral, para a sociedade, até mesmo para a Conce, né? Mas como foi essa transição para você, Conce? Oi, Conce, boa noite. Obrigada por aparecer aqui. Vou falar um pouquinho com a gente. Prazer conhecer você, finalmente. Então, como foi para você? Como é que está sendo? Ele falou que vocês passaram por momentos muito difíceis, que você ficou ali do lado dele, que você esteve junto com ele, ajudou, foi o apoio, né? E isso é a prova realmente de um casamento, que casamento é assim. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. E parece que vocês já passaram, né, por muitas dessas coisas e você estava ali junto, estava... Mas eu queria saber, assim, se no início dessa transição, porque eu vou falar um pouquinho para você, né? Você, no caso, você conheceu o Átila em um outro corpo. Já era o Átila, mas ainda em um outro corpo, né? E como foi essa transição? Como é que está sendo, assim? Quero me apresentar, né? Tá muito baixo, Átila. Ajuda ela aí com o áudio. Oi, mãe. Eu acho que está dando interferência porque são os dois microfones. Qualquer coisa, tu desliga o microfone dela e deixa ela falando pelo teu microfone. Diminui o volume. Isso. Tá dando para ouvir agora? Bem, primeiramente quero me apresentar, né? Meu nome é Conceição, mas todos me chamam de Conce. Sou casada com Átila, vai fazer 13 anos já. E o período da transição, para mim, foi um pouco difícil, né? No primeiro momento, quando... como ele falou, né? Sobre a novela, foi quando ele entendeu melhor a angústia que ele estava passando, né? Que nós voltamos da viagem e aí ele sentou comigo e conversou e perguntou se eu estaria ali do lado dele, apoiando. Eu não pensei. De imediato, disse que sim. Não tinha parado para pensar assim no que ia acontecer, entendeu? Mas aí tive acompanhamento psicológico também. Não foi tão difícil assim quanto eu imaginava que fosse. Para mim, né? Apoiei ele em tudo, enfim, não sou muito boa assim para falar, sou um pouco tímida assim na tela. Eu sou melhor assim enfim. E aí ele tinha a questão dele não gostar de
de se ver, né? Não gostava de espelho. Até então não tínhamos espelho em casa. Fotos, nem pensar. E aí, depois do início da transição, um belo dia ele chegou assim, com 2 espelhos de uma vez, grande. E aí colocou um no banheiro, colocou um no quarto e queria estar tirando fotos. Tipo assim, lembra quando nasceu o primeiro cabelinho aqui, que era uma alegria, assim, para nós dois. A questão deu para mim, assim, conseguir, porque eu vivi 7 anos né, foram 7 anos, né, com outra pessoa, bem dizer, com outra imagem. E então foi um pouco difícil a questão de eu associar, entendeu? O Átila, chamar de Átila, ele. Então, isso aí, ele sempre, de vez em quando, ele falava assim: olha, preste atenção, você está falando isso, não é? Assim, às vezes eu falava o outro nome, né? Mas aí foi até que eu consegui. E hoje não consigo ver, não consigo imaginar ele como outra pessoa, de jeito nenhum. E aí me perguntaram ontem me perguntaram assim: e como que você conseguiu amar o Átila? Eu disse, eu já amava, né? Eu só não sabia que eu amava. E eu consegui transferir esse amor de uma pessoa para outra, e eu posso dizer assim que é muito maior agora. Muito mesmo. Então, como eu disse, né? No início não foi tão fácil assim, como tem muita gente que acha assim, é fácil. Não foi. Mas a gente está aqui, firme e forte, e tô do lado dele porque ele decide fazer, que eu acho que eu sou um pouco maluquinha, né? Mais do que ele, porque eu acabo que aceitando as tipo, a gente vive que nem nômade, né? Eu já disse para ele que eu vou amarrar ele aqui em Castanhal agora. Mas é isso. E aí, acho que isso é um problema de família, viu? Tô achando que tá no sangue esse negócio de nômade. Ô Conce, você mencionou aí, né, a transferência. Eu amava uma pessoa e aí transferi esse amor para ele. E agora há pouco, né, quando eu mencionei, eu falei assim, você era uma mulher. E ele imediatamente falou assim, não, eu não era uma mulher, eu só estava no corpo de uma mulher. Ou seja, não era outra pessoa, era ele o tempo inteiro, só que com um outro corpo. Então, assim, a verdade, eu imagino, por isso que eu quis conversar um pouquinho com você, porque eu imagino que na nossa mente existe essa confusão, porque eu comecei com essa pessoa e agora, né, foi por essa pessoa que eu me apaixonei, é com essa pessoa que eu tenho um relacionamento e agora você está vendo ela se transformando em quem ela realmente é, né? Então, essa pessoa está agora deste jeito. Então, é importante que você faça. Você disse, eu precisei fazer acompanhamento psicológico, e isso é muito importante, tanto para você quanto para ele, porque não é assim, né? Tem muitas coisas aqui na nossa mente, muitos porquês também. Então, para que vocês possam ter um casamento como vocês têm, já oficializaram, já casaram, já estão fazendo uso da lei que vocês tanto esperaram, porque você tem uma lei tão esperada para poder ficar amigado 13 anos, eu já tinha dado surra. Átila, você tá brincando, né? Faz favor de pedir essa mulher em casamento e casar logo, né, meu filho? Na verdade, a gente está se organizando ainda, e organizando algumas coisinhas para a gente poder
oficializar, mas eu acho que ele quer, né? É, sim. Olha esse pedido, hein? Pois é, aí como eu falei, na verdade eu já amava o Átila, né? Eu só não sabia que eu o amava, né? Então quando houve essa transição aí, porque é difícil, assim, eu imagino assim, que é difícil uma pessoa viver tantos anos com alguém e depois ter que mudar. Tem muita gente que não consegue levar para frente. Exatamente. E como eu falei, eu consegui transferir esse amor. É brabo ele, né? Já que é água, ele É disse. água. Pois é, então eu consegui transferir esse amor e de uma maneira bem maior, né? Eu acho que consigo amar muito mais do que antes e todos os dias e espero que continue assim por muitos anos. Também te amo. Tá vendo aí uma declaração de amor em público, ao vivo, tá vendo? Essa era a hora de você estar com a aliança na mão, viu, bonito? Oi, gente. Assim, para finalizar, porque a gente já vai terminar, né? Existe um processo que nós precisamos passar dentro do casamento, dentro da família, dentro da sociedade, dentro né, desse mundo. E esse processo, ele vem, como eu estava falando com a Átila, primeiro com respeito às pessoas. E algumas pessoas dizem que os casais da comunidade, elas não podem ser chamadas de família. E isso foi uma das coisas que me motivou a fazer essa live com pessoas que são da comunidade e que possam agregar, porque eu achei assim absurdo, muito absurdo, porque uma mulher sozinha com um filho, ela é considerada uma família. Um homem que cria sozinho um filho também é considerado uma família. E qualquer pessoa que more em um teto, qualquer pessoa, qualquer pessoa que more, mesmo que ela more sozinha, ela representa uma família. E qualquer casal da comunidade LGBTQ e APN+, e todos os outros que vierem, qualquer que morem em uma casa e compõem uma família. Vocês são o exemplo de uma família. Vocês tenham filhos ou não, vocês são uma família e vocês merecem ser respeitados como uma família. Vocês merecem todos os direitos que toda e qualquer família merece. Né? Até porque no Brasil, né, existe milhares de lares aí, matrilineares aí, como a presença da mãe, filhos criados por avós, existe assim diversos formatos de família. E aonde tem, acho que o núcleo da família, por muito tempo, a família era patriarcal, né? Eles tinham um poder, vamos dizer assim, que era do patriarca e tudo mais. Hoje a família, o núcleo da família, ela é baseada no amor, na afetividade. Então, essa questão da afetividade, ela é primordial. Então, o elemento que une a família hoje não, a família ela não nasceu mais para se constituir em si. O casamento ele não é forjado, ele não é aliançado, ele não é palavreado por outra pessoa. O casamento hoje ele é uma união de sentimentos. Então, hoje, o fator primordial de uma família, o elemento que amalgama essa família é justamente o amor, a afetividade. Então, se uma família de netos sendo criados por avós tem amor, ali é uma família. Se uma mãe com 4 filhos, ali tem amor, ali é uma família. Se 2 homens ali tem amor, ali é uma família. Então, 2 mulheres,
uma pessoa trans. Então, a família, o elemento que une ali é o respeito, é o amor, é o carinho, a proximidade. Então, se há o amor, existe família. E eu vou até mais adiante disso, porque mesmo sem amor existe família, viu, Átila? Por mais que seja uma casa de porrada, de guerra, de confusão, de todo tipo de coisa, se você puder pensar, aquilo ali também é uma família, né? Então, assim, independente eu vou trazer pela casa. Se morar na rua, não importa. São pessoas que estão juntas, elas compõem uma família. Então, ela abrange diversas formas, diversas organizações. Chegou a hora, tá vendo? Aqui. A mamãe já vai. Deixa a mamãe terminar. Tá bom? Só são 6, Conce. Só são 6. Então, gente, meus parabéns pela família de vocês, de verdade, que vocês possam continuar plantando essa sementinha do bem, ser o exemplo aí, onde quer que vocês morem. É muito importante que as famílias da comunidade, elas possam entender que existe, né, a chance de ter uma família próspera, uma família unida, uma família feliz, independente dos preconceitos, da discriminação, né? Mas que a gente possa dar a oportunidade de todas as famílias serem as famílias que elas desejam ser. E que vocês possam continuar trazendo aí, ó, eu espero um convite de casamento muito em breve, viu, Átila? Agora que eu estou aqui pertinho, vamos oficializar esse negócio para que a gente... Vendo, né? Oh, pois é, tá vendo? Nossa, sabe que ela está esperando, viu? Tá bom, gente? Obrigada de verdade, viu? Obrigada pelo tempo de vocês e qualquer coisa a gente está aqui. E mais um lembretezinho. Procurem ajuda de profissionais, né? Procurem ajuda de profissionais que possam ajudar realmente. Não, se você for um profissional que começar a questionar quem vocês são, mudar quem vocês são, não é por aqui, porque a religião desses profissionais influencia muito na forma como eles trabalham, né? Então, a gente tem algumas religiões que são muito preconceituosas, então elas vão tentar usar o conhecimento que elas têm para tentar mudar a sua mente, para deixar você como se você estivesse errado, como se você estivesse fazendo tudo errado. Olha, isso não é por aí, faça diferente. Então, se você perceber que o profissional que te atende está tentando fazer esse tipo de coisa, troca de profissional, mas não deixe de buscar ajuda, porque é muito importante para a vida, para a saúde, para todas as coisas, tá bom? Quero agradecer pelo convite. E se precisar, estamos aqui à disposição. Pode deixar que eu vou precisar sim, viu? Vamos marcar de novo. Vamos fazer disso lembrar um bocado de história para a gente contar aqui para o povo. Com certeza. Tá bom, gente? Beijão. Obrigada, viu? Dá tchau, Benjamin. Diga tchau, primo. Tchau. Benjamin não vê a hora de acabar. O Benjamin, tchau. O que foi? Bye, bye. Bye.